colocar de pé, vamos nesse momento estar orando, pedindo a condução do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida dessa noite. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, reunidos, ó Deus, para adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Pai, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, e que a sua palavra, Pai, que será ministrada aqui nessa noite, Pai, possa tocar os nossos corações. Nos abençoe, abençoe cada um que faz parte aqui dessa noite, em nome de Jesus. Amém. This is
Jesus.
nos abençoe, abençoe nosso trabalho, abençoe nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite. Tem um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito. Agora sim. Salmos, capítulo 118, versículo 24. Se o Davi puder projetar. Obrigada. E diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia de hoje é um presente. Eu, particularmente, estou muito feliz. Feliz pela chuva, pelo dia, porque nos alimentamos, passamos um dia agradável. E agora à noite nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Eu estou mais feliz ainda porque você aceitou o convite e está aqui conosco hoje, cultuando ao Senhor, né? Eu sei que cada um aqui recebeu um convite ou físico, ou pelo WhatsApp, ou foi convidado e aceitou carinhosamente. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa, na casa do nosso Deus. Eu sei que é a primeira vez. Quem é a primeira vez pode ficar de pé. São as amigas do Júlio, da academia, né? Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindos, pode ficar de pé também. São os nossos vizinhos, né? Muito obrigada. Vizinha nossa também é a dona Sueli. Seu Dona Egari, não é a primeira vez, mas já também é um prazer tê-lo conosco. A visitante da Elisângela, seja bem-vinda. Enfim, muito obrigada. Sebastião também já não é mais visitante, né? Seja bem-vinda. E a gente está alegre também porque Pedro está aqui com a gente, Estela. Deus abençoe. E hoje também eu estou feliz. Visitante Arnaldo. É isso mesmo. Seja bem-vindo, Arnaldo. Visitante do irmão Zé Pedro. Veio acompanhada também. Que bom que deu para você vir hoje, né? Fico feliz. E hoje é dia da criança. E da criança batista. Então eu vou convidar os nossos pequenos, porque nós vamos agora agradecer a Deus pela vida das crianças. Se ela desejar vir, Arnaldo, pode deixá-la vir. Porque nós vamos agora, depois da oração, nós vamos separar, ou seja, nós vamos para o nosso momento de culto infantil. João Arthur, Samuel está um pouco doentinho, né? O clima mudou, as crianças sentem, né? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças, que estão aqui hoje. Senhor, nós te agradecemos pela vida das crianças. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem dado a elas de ouvir a Tua palavra. Obrigada, Deus, pela oportunidade que nós temos de compartilhar o Seu amor com os pequenos. E a Tua palavra diz que quando as crianças são ensinadas, elas jamais se desviam do Teu caminho, independente das situações da vida. E nós cremos na Tua palavra. Então, por isso, nós estamos aqui, agradecendo pela oportunidade que nos tem de ouvir a Tua voz. Fica conosco, ó Deus, nessa noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Mais uma vez, queremos te agradecer por cada visitante que aceitou o convite dessa noite. Que seja um dia realmente alegre, feliz, de boas lembranças, de boas recordações, mas principalmente, ó Deus, que seja um dia marcante na vida de cada um que aqui está. É o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Depois você que está do ladinho, você vai cumprimentar também. As crianças vão louvar. É bem simples esse louvor, tá? E depois do louvor a gente vai para a nossa classe. Helena vai ajudar. Cadê o João Arthur? João Arthur também sabe. Vamos ficar de pé? Porque criança é dinâmico, né?
Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? E é muito bom receber todos aqueles que nos visitam à noite, aceitaram o nosso convite para estar aqui. Então, nosso coração se alegra muito de receber todos vocês aqui. E o coração de Deus convidou também, né, para esse culto de adoração ao nosso Deus. E hoje é dia das crianças, né, dia de adoração, dia de celebração. Nós começamos ontem esse tempo feliz, esse final de semana, porque ontem nós recebemos novos irmãos pelo batismo, e foi uma tarde muito abençoada. Davi, está pronto o vídeo aí? Isso, vamos passar um pequeno vídeo de como foram os batismos ontem. Alguns segundos só. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé mais uma vez para a gente orar e agradecer ao Senhor por esta bênção de Deus, né? E podemos receber novos irmãos pelo batismo. É uma alegria para nós. Quando a pessoa entrega o coração para Jesus, logo depois ela cumpre a ordenança do Senhor. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eles creram, receberam a Cristo, foram batizados para a glória de Deus Pai. Vou convidar o irmão Márcio para vir aqui. Nosso vice-presidente vai estar orando ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, também pela vida do Arthur que não está aqui. Nós estaremos orando. Sejam bem-vindos ao reino de Deus, à nossa igreja. Sejam bem-vindos à família de Deus. Oremos. Ó Deus bendito, amado, damos graças ao Senhor nessa noite, pela noite que o Senhor preparou para cada um de nós. E agora, Deus, estamos aqui com esses irmãos e sabemos que os céus estão em festa, porque mais uma alma se coloca diante do Senhor, reconhecendo que se faz necessário aceitar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E agora, Deus, vamos caminhar juntos e que para a glória do nome do Senhor, a
Abençoe-nos, ó Deus, grandemente nesta caminhada. É uma caminhada que não é fácil, mas com o Senhor na frente, conduzindo, nos guiando, a vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero também, aproveitando esse momento de alegria, de festa, agradecer a Deus a vida dos nossos professores. Próximo dia 15 é o dia do professor, né? E a Igreja do Senhor Jesus, ela existe, subsiste pelo sangue de Jesus, e Jesus distribui dons aos seus. E um dos dons é o dom de ensino, os mestres, né? Nós temos a escola bíblica dominical, e como nós costumamos dizer, é a melhor escola do mundo. Não tem formatura, porque nós vamos aprender até o dia que Jesus voltar. E Deus tem separado os professores para ministrar os nossos corações. Vamos chamar os nossos professores da escola bíblica para vir aqui. Hoje temos aí uma lembrancinha dos professores. Tem vários professores aqui. Agora vai ter que ficar aqui embaixo, porque não cabe todo mundo aqui em cima, né? Os nossos professores vão ficar aqui para receber uma lembrança da igreja. Está lá ministrando para as crianças. A irmã Rita, a irmã Elisângela, a irmã Margarete e a irmã Marisa são professores dos pequenos, dos pequeninos. A Benigres e a Rita são professores dos adolescentes. O Júlio, junto com a Keila, o Júlio e a Keila são professores dos jovens. A Keila também é professora na escola secular. Ela é professora na escola arte maior, eles têm usado a língua dela, né? Então, o Júlio e Keila na classe dos jovens, o irmão Marcelo e a irmã. Você está vendo? Chique, até assustei agora, né? O irmão Marcelo e o irmão José Pedro na classe dos adultos, o Márcio e eu na classe de doutrina, na classe de preparação para o batismo. Né? Nós louvamos a Deus a vida para todos os nossos queridos professores da escola bíblica dominical. Eu vou pedir à irmã Socorro para estar orando ao Senhor, né, pela vida dos nossos professores. Graça e paz, irmãos. Amém. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Deus, por esse momento que estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, te louvando e glorificando o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos professores, ó Pai. E cada dia mais o Senhor esteja dando sabedoria a eles, vindo do alto dos céus, ó Pai, para que eles possam estar transmitindo a palavra do Senhor para nós e nós aprender mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a classe da escola bíblica, né? Então, se você ainda não é aluno da nossa escola bíblica, está convidado para participar conosco. E à noite ainda tem o culto infantil, né? As professoras de criança ministram de manhã e à noite o culto infantil. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção e logo depois a gente vai meditar na palavra do Senhor. Terça-feira pela manhã, às 8 horas, nós temos culto de oração. Quarta-feira, às 20 horas, também estamos aqui orando ao Senhor. Vamos louvar? E você vai preparando o seu coração para a gente meditar na palavra. Vamos ficar de pé.
esse amor que vem de ti. Amém. Os queridos podem se sentar, feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós já louvamos ao Senhor, nós ouvimos testemunhos através da vida dos irmãos que se batizaram, nós ofertamos ao Senhor. E agora, Deus, pedimos pela Tua graça e pelo Teu favor, da Tua misericórdia, que o Senhor nos fale no coração por meio da Tua palavra, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, entender as coisas do Senhor para a nossa vida. Nós queremos nos entregar ao Senhor e viver para o Senhor por toda a nossa vida. Por isso, suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar através aqui do apostila. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: palavra do Senhor. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Deus seja louvado pela leitura de sua palavra. Quantas mensagens podemos extrair deste texto? Mas eu gostaria de pensar com os irmãos hoje à noite sobre o seguinte tema, a seguinte temática, né? O gracioso amor de Deus. Como Deus nos ama, como Ele me ama, como Ele te ama, como Ele nos amou, como Ele nos ama e como Ele sempre nos amará. O amor de Deus não é outra coisa para nós senão uma prova de que Ele não somente diz que nos ama, mas que de fato Ele nos ama. Quando nós falamos sobre amor e quando pensamos sobre uma história de amor, se eu perguntar para você, você conhece uma história de amor, uma história verídica de amor? Você vai dizer: olha, eu conheço, teve um amigo, ele era casado e era um casal fabuloso, eles se amavam muito e era um amor extraordinário. A gente via o brilho no olhar deles quando um olhava para o outro, quando um falava sobre o outro. E aí você pode contar sobre uma bela história de amor deles, não é verdade? Obrigado. Também você pode compartilhar sobre a sua história de amor, como você conheceu seu esposo, sua esposa, né? Fica na lembrança, não fica? Aquele amor, aquele encontro, não é? Quando você via a sua esposa, quando você a viu pela primeira vez, o coração quase saiu pela boca, né? Aí marcou aquele encontro, aquela conversa, né? Aquele olho no olho, aquela expectativa. Hoje tem internet,
WhatsApp, o Zap, né? Mas a maioria dos irmãos que estão aqui são de uma época, talvez, né, que a gente olhava, gostava, se apaixonava e ficava aquela expectativa: quando é que eu vou encontrar de novo? Né? Eu me lembro da minha época de adolescente, a gente tinha os intercâmbios da igreja, e às vezes uma vez por mês, né, você encontrava, e quando as igrejas se encontravam, será que ela estará lá? Né? Então começava-se aí histórias de amor, e você pode contar a sua história de amor. Mas algumas pessoas têm observado, têm visto algumas histórias que começam como parecendo uma história de amor, mas o final dessa história é um final trágico. Não é verdade? Você conhece pessoas que disseram que amavam e declararam amor, e não só declararam amor, mas declararam amor eterno. Mas os dias foram passando e aquela afetividade, aquele gosto, aquele desejo de estar junto foi indo embora, e o amor foi esvanecendo, e muitas pessoas que declaravam amor hoje se odeiam. Eu estava me lembrando aí de um teatrólogo, né? Shakespeare. Olha, eu não sou bom dessas literaturas não. Mas eu estava me lembrando de Romeu e Julieta. Quantos aqui já viram o filme do Romeu e Julieta? Vários irmãos aqui já viram, né? História de duas famílias que não se davam, dois jovens que se amavam, apaixonados, né? Mas não tinha jeito, as famílias não se davam, não tinha jeito, eles queriam, e a moça estava prometida com uma outra pessoa, e alguém conhecido da família sugere: você vai beber um líquido aqui, temperado, você vai tomar essa porção e você vai ter uma parada, vai parecer que você morreu, só para não casar, para fugir daquele momento do casamento. Alguém viu aquela cena, a moça praticamente morta, estática, e avisou o apaixonado jovem, Romeu. Ele vai correndo, chega lá, encontra Julieta morta, parada, sem pulsação. Então ele decide fazer o quê? Tirar a própria vida. Porque ele disse: não posso viver sem ela. Vai lá, compra o veneno, vai de novo ao encontro da sua amada que estava como que morta, bebe aquele veneno. Julieta desperta, passou o efeito do remédio. Quando ela vê o seu amado morto, o veneno que ele havia tomado não tinha nem uma gota mais, ela pega um punhal e se mata. E é um final trágico. Dois jovens que se amavam e morreram por amor. Será? Isso de fato é uma história de amor? Nós temos hoje pessoas que dizem que matam por amor. A mulher disse: olha, não vai dar mais, a gente não pode mais viver juntos. E aí o rapaz vai lá e decide matá-la, e quando não, mata a outra pessoa e mata também a si mesmo, por amor. Não podia mais viver sem essa pessoa. Há pouco mais de um ano atrás, eu fui num sepultamento de um jovem de 21 anos. Ele suicidou-se. Sabe por quê? Por amor. Ele namorava uma jovem, a jovem disse que não queria mais nada com ele. Ele se suicidou, se matou. E à beira ali do seu túmulo, uma mãe, jovem mãe, desesperada, porque havia perdido seu filho, porque ele amava uma outra mulher, que não era ela, naturalmente, que não era o mesmo amor, mas que ele disse que amava a sua namorada, a sua noiva, mas ele não pensou no amor da sua mãe e deixou ali uma mãe e todos os familiares com o coração dilacerado. Essas poucas histórias, irmãos, mostram para a gente que as pessoas, na verdade, não sabem verdadeiramente o que significa o amor, e nem verdadeiramente o que significa amar. Se há esta ebulição de pensamentos, ideias frouxas, ideias desconectadas, ideias distorcidas sobre o amor, então o que realmente é o amor? Para aqueles que se preparam para o casamento aqui, o que é o amor?
Para os jovens, os adolescentes aqui, o que é o amor? Para os casados que estão aqui, casados há pouco tempo, o que é o amor? Para aqueles que convivem com o seu companheiro, a sua companheira já por longo tempo, o que é o amor? O que é verdadeiramente o amor e como ele se manifesta? E aí nós temos também o amor dos pais para com os seus filhos. O que é o amor? O que é o amor? A palavra de Deus, ela define o amor verdadeiro como o amor de Deus, que é um amor de entrega. O amor de Deus é um amor que exige renúncia. E quando nós lemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que conheceu bem o que significava isso, ele começa declarando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se há um tempo que nós vivemos onde as pessoas falam muito a respeito de amor, mas não tem paz, é a geração na qual nós estamos vivendo agora. Nunca se falou tanto sobre tolerância e nunca vivemos tanta intolerância. Nunca se falou tanto sobre amor e nunca ouvimos tanto sobre feminicídio. Nunca se falou tanto sobre amor e nós nunca vimos tantas pessoas enraivecidas como vivemos no dia de hoje, nos dias de hoje. Essa semana eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim para mim: olha, pastor, eu fiquei impressionado porque eu achei que depois daquele período de pandemia que a gente passou, que as pessoas tinham que viver distanciadas umas das outras, tudo mudaria. As pessoas se amariam mais, as pessoas conversariam mais, as pessoas valorizariam mais o estar juntos. Mas não foi isso que aconteceu. O que o senhor acha? E na verdade o que nós podemos ver é justamente isso. Nós vivemos um tempo de distanciamento e nem isso mudou os corações. Pelo contrário, parece que as pessoas estão com o coração ainda mais endurecidos, não é verdade? Mas Paulo declara: somos justificados em Cristo Jesus e por isso temos paz com Deus. Quem somos nós? Quem sou eu e quem é você? Será que realmente somos pessoas boas? Será que quando nós falamos a respeito do amor e da bondade, será que nós podemos nos classificar como pessoas boas, que são capazes ou poderosamente capazes de encontrar a salvação pelas suas boas obras? Ah, meus queridos, nós nos surpreendemos quão má é a nossa natureza. Tantas vezes nós nos surpreendemos quando nós nos pegamos com alguns pensamentos que temos certeza que não deveríamos ter. Sentimento de inveja, sentimento de raiva, sentimento de revanchismo, sentimento de ira. Nos assustamos quanto a isso. Conversava com uma pessoa muito querida e ela disse: olha, tem uma pessoa que está me azucrinando tantas ideias que ela está tirando o pior de mim. Eu estou descobrindo cada dia mais que eu sou uma pessoa muito má, porque eu estou desejando coisas más para esta pessoa. E olha que eu achei que eu era uma pessoa boa. Então, Paulo, de forma categórica, ele afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Como é que alcançamos a paz se muitas vezes o nosso interior está em guerra? Como é que alcançamos a paz se a nossa natureza é má? Como é que alcançamos a paz se nós estamos constantemente numa guerra entre carne e espírito? Como é que alcançamos a paz se nós verdadeiramente não sabemos o que é o amor? Como é que nós podemos alcançar a paz se em nós existem sentimentos que sabemos que existem, mas muitas vezes não se manifestam em nós? Então Paulo continua: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem conhece Jesus tem os pés na terra, mas o seu coração está no céu. A nossa vida é finita e nós sabemos disso. O que não termina é o amor, mas a nossa vida é finita. A sua vida é finita e a minha também. Todos nós encontraremos a morte, mais cedo ou mais tarde. Todos nós chegará o dia que deveremos deixar esta vida, mais cedo ou mais tarde. Se há algo certo que temos na vida é a morte, mas nem sempre pensamos nisso, não é verdade? O imediatismo desta sociedade e deste tempo presente faz com que o amor seja algo passageiro. Faz com que o amor deseje colher coisas
do momento, do agora. Eu te amo, mas eu quero agora. Eu te amo, mas tem que ser para já. Eu te amo, mas tem que ser como eu quero. Eu te amo, mas tem que ser da forma como eu quero. Eu te amo, e se você não me agrada, você está longe de mim. Eu te amo, mas você não me satisfaz. São as amizades líquidas, são os relacionamentos passageiros, é o tempo das coisas que não se firmam, é o tempo dos casamentos que não se consolidam, é o tempo das amizades que não têm profundidade, é o tempo que nós vivemos das coisas fúteis. É esse tempo que nós vivemos. Então, quando Paulo ele afirma que nós estamos firmes em Cristo e nos gloriamos na esperança, é o fato de que nós estamos aqui, talvez você entrou aqui hoje à noite e está enfrentando um sério problema na sua vida. Talvez seja conjugal, talvez seja com a sua família, talvez seja consigo mesmo, talvez seja com o mundo, talvez seja no seu local de trabalho. Todos nós, em certa medida, enfrentamos algum problema aqui, não é verdade? Quando você entrou aqui nesta noite, você veio em busca de algo maravilhoso e especial. Você veio em busca da palavra de Deus. E quando nós buscamos o Senhor Deus através da sua palavra, e quando nós buscamos a Deus através da oração, o Senhor nos afirma que Ele não lança fora aqueles que se achegam a Ele. Então, olhamos para o mundo e vemos ódio, olhamos para nós mesmos e ficamos preocupados porque de fato não nos conhecemos. Olhamos para as pessoas e nos surpreendemos. Nós olhamos para Deus e Ele não nos surpreende. Ah, pastor, Deus me surpreende. Não deveria surpreendê-lo, porque Ele é amor. Olhamos para Deus e nós nos surpreendemos quando recebemos um milagre da parte de Deus. E dizemos, o Senhor me surpreendeu, mas Ele te ama, Ele é um Deus que cura, não é o que cantamos aqui? Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Nós cantamos isso, não cantamos? Cantamos que esperamos a volta de Jesus, cantamos que os nossos pés estão aqui na terra, mas o nosso coração está no céu. Isso é esperança. Não é o fato tão somente de que eu não sei como vou pagar a minha conta amanhã porque o meu salário acabou. Não é só isso. Porque na verdade a gente trabalha, as pessoas dizem isso constantemente. Olha, o que não pode faltar é saúde, não é verdade? Faltou a saúde e as coisas ficam complicadas. Mas se eu tiver saúde, mesmo que eu esteja falido financeiramente, eu vou para cima, eu trabalho, eu vou conseguir o meu sustento, eu vou superar esse problema. Mas quando chega a enfermidade, então nos vemos limitados. Mas sabe, queridos, quando o nosso coração está em Deus, a esperança do Senhor está em nós, ainda que nos falte a saúde. A nossa esperança se renova em Cristo, porque nós vemos o amor de Deus em nós e por nós. Nós temos uma igreja que ora por nós, nós temos irmãos que nos amam, nós temos uma igreja que intercede, nós temos um Deus que cura, nós temos a esperança de que se o Senhor não nos cura naquele momento, Ele nos dá os recursos, Ele nos dá os remédios, Ele deu a medicina, Ele dá sabedoria aos homens, e o nosso coração se renova na esperança. Afinal de contas, estamos nessa vida. E aí os resultados desta vida, ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você não desistiu e não irá desistir, porque a sua esperança está naquele que te amou, a sua esperança está naquele que se entregou na cruz do Calvário por você. A sua esperança não está em mim. Não é a oração forte do pastor Renato que vai mudar a sua situação de vida. Não é a oração de qualquer outro irmão que vai transformar a sua vida. Quem transforma a sua vida é Cristo. Somos instrumentos de Deus para a oração. Somos instrumentos de Deus para a libertação. Meus queridos, qualquer um de nós aqui, você pode dobrar os seus joelhos em qualquer momento e em qualquer tempo da sua vida, seja qual for a sua dificuldade. Você vai dobrar os seus joelhos, vai clamar ao Senhor, e o Deus dos céus irá responder a você. O salmista diz que o Senhor se inclina. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Muitos verão, ouvirão e temerão ao Senhor. A tribulação nos produz esta perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência retorna à esperança. É cíclico. É cíclico. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Ele renova cada dia. Então um dia talvez nós não estamos muito bem animados e parece que a nossa fé está lá no dedão do pé, desculpa a expressão. Mas aí o Senhor vem e renova o coração, e aquele choro que dura uma noite recebe alegria no dia seguinte. Aquela noite interminável começa o dia seguinte, o sol brilha, e você diz: louvado seja Deus, estou vivo nesta vida ainda, e ainda há muito que lutar, ainda há muito que esperar, ainda há muito que realizar. E queridos, Deus nos usa conforme Ele quer. Olha, quando Deus nos usa, quando nós colocamos a nossa vida à disposição dEle, travamos uma batalha enorme e dizemos que em algum momento: Deus não se importa comigo, o Senhor não me ama. Mas o Senhor está trabalhando através de você, porque Ele ama alguém que você ama. O Senhor trabalha através da sua vida para salvar os seus queridos. Ele trabalha através de você para restaurar, para salvar aquele que não se importa com as coisas espirituais. Para todos nós aqui, irmãos, talvez eu possa dizer que 99,9% dos irmãos que estão aqui procuraram o Senhor no momento angustiante da sua vida. Um momento de enfermidade, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de aperto, um momento em que seu coração não via mais esperança. Então buscamos ao Senhor. E mesmo aqueles que não vieram pelo momento de dor, talvez num momento de grande alegria, estavam vivendo a efusão de um momento de grande alegria, mas mergulhados num vazio profundo. Estou cercado de pessoas, de amigos, de dinheiro, de bens, mas meu coração está vazio. Não consigo encontrar a paz, eu não consigo encontrar a segurança, eu não consigo encontrar o conforto para a minha alma. Então você entregou seu coração para Jesus. Essa perseverança que produz a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus que é derramado em nosso coração. Sabe como o amor de Deus foi derramado no seu coração? Pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Amém? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz é o amor de Deus que foi derramado em seu coração. Se nós não queremos essa experiência do derramar do sangue de Jesus em nós, então nós não queremos experimentar o amor. Se você não quer a experiência do derramar do sangue de Jesus na sua vida, então você não quer experimentar o verdadeiro amor. E você vai perguntar para mim: pastor, mas o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Há alguém aqui que tem essas qualidades? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Há alguém aqui que tem essa qualidade? O amor não busca os seus próprios interesses, o amor não suspeita mal, o amor não se ensoberbece. Há alguém aqui com todas essas qualidades? Alguém que se apresenta aqui e diz: olha, eu reúno todas essas qualidades, então eu sei o que é o amor. Não sabemos, porque esse amor registrado em 1 Coríntios capítulo 15 é a perfeição, e nenhum de nós aqui somos perfeitos. Eu não sou perfeito e você também não é. É por isso que quando Paulo vai dizer sobre a graça, ele diz: eu não mereço e você não merece. Paulo diz: eu sou um dos principais de todos os pecadores, eu sou o principal. Paulo se declara como o principal dos pecadores. Mas há um problema para impedir com que as pessoas, eu e você,
relutemos em receber esse amor de Deus? É o fato de que muitas vezes o nosso orgulho nos impede. Achamos que somos o que não somos. Achamos que temos o que não temos. Achamos que não temos pecado. Pastor, eu sei que eu sou pecador. Mas quer ver uma coisa? A gente pode até reconhecer que é pecador. Mas a gente começa a colocar níveis de pecados. Então, eu digo assim, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador quanto meu amigo. Ele é mais pecador do que eu. Eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador quanto aquele que fez coisas que eu não fiz, atrocidades. Queridos, para Deus não importa o que a pessoa fez ou o que você fez. Importa o que Ele fez, e não o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Importa o que Ele fez. Porque como temos pensado aqui em outras vezes, aonde chegou o pecado, seja ele o tamanho que for, ou a consequência, ou o tamanho que for, a graça de Deus é infinitamente maior. É por isso que não adianta a sua religião, não adianta a sua religiosidade, não adianta a sua membresia numa igreja, não adianta as suas boas obras ou as minhas, não adianta as minhas ou as suas manifestações de amor para com o mundo e para com Deus. Se eu não reconhecer que sou um pecador perdido e miserável, eu não serei alcançado pela graça e não irei experimentar o amor de Deus. É isso que nos faz experimentar o amor de Deus. João, quando ele escreve no capítulo 1, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos e não praticamos a verdade, e o amor de Deus não está em nós. Olha só. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas que tamanho de pecado é esse que precisamos de Jesus? Há muitos anos atrás eu entrei num ônibus e tinha uma jovem lendo o Novo Testamento desses pequenininhos, de capa azul. E eu estava no ônibus e ela passou um tempo lendo aquele Novo Testamento. E aí o Senhor falou no meu coração: lembra de Filipe? Pergunta para ela se ela entende o que ela está lendo. E eu relutei, né? Não conhecia a pessoa, falei, vai que não me recebe ideia que eu vou perguntar, né? Mas, com medo, temendo, obedeci. E eu sentei próximo a ela e eu falei assim: me desculpe, mas você está lendo por algum tempo o Novo Testamento? Você está entendendo o que você está lendo? E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu disse: o que foi? E ela falou assim: eu estou comendo essas palavras, mas eu já cometi tantos pecados que eu acho que esse Deus não pode me perdoar. O que eu estou lendo aqui é uma mensagem tão linda e eu sou uma pessoa tão pecadora. Será que para mim tem solução? E eu disse para ela: essa mensagem é tão linda porque o Senhor, Ele te ama. E a mensagem central de tudo isso que você está lendo é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar a mim e salvar a você. E ela disse: o que eu preciso fazer? E eu disse: você simplesmente tem que dizer: Senhor, eu sou uma pecadora e eu preciso que o Senhor me perdoe os meus pecados. É só isso. E dizer que você quer servir a Ele por todas as coisas. Ah, meus irmãos, parece algo fácil, não parece? E é. Quando a gente quer. Aí vem a seguinte situação: o difícil é querer. Porque veja bem, nós nunca vamos amar a Deus como Ele nos ama. Aliás, Pedro vai dizer isso: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não queira amar a Deus como Ele te ama, porque é impossível isso. Nunca amaremos a Deus como Ele nos ama.
Semana passada a gente estava conversando ali na classe de novos crentes e eu perguntei: os irmãos aqui estão prontos para dar a sua vida a alguém? E certamente os irmãos disseram sim, pelos nossos filhos. Jamais podemos pensar que uma mãe não possa dar a sua vida para os seus filhos, não é verdade? É o primeiro pensamento. Mas não é comum a gente ouvir de mães que têm os seus filhos e ainda com a placenta são jogados dentro de um vaso sanitário e dado descarga ou colocado na lata do lixo. Já ouviram isso? Já, né? Então é possível. Não, eu daria minha vida pelos meus filhos. Eu não tenho dúvidas disso. Mas veja bem, quando os seus filhos são pequenos, estão debaixo da sua guarda, e é onde você manda eles ir e fazer uma coisa ou outra, e eles são menores e não entendem as coisas, você está pronto para dar a sua vida a eles. Mas deixe o seu filho crescer, ter as suas próprias experiências. Você dá uma oportunidade, 2, 3, 4 oportunidades, e ele continua cometendo coisas que não agradam a Deus, a ninguém, nem a ele. Você tem outros filhos, e aí talvez, se alguém perguntar: você está pronto para dar a sua vida por esse rapaz? E você vai dizer: olha, eu não sei, estou pronto para dar a minha vida, mas não sei se é sensato fazer isso. Por quê? São as escolhas dele. Não é assim? São as escolhas dessa pessoa. Então, por mais que eu ame, eu preciso deixar que vá, porque são escolhas dele ou dela. Não é assim? Queridos, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Meus irmãos, é a mesma coisa. O Senhor deu a sua vida por nós, mas nós muitas vezes escolhemos estar longe do Senhor, e mesmo assim Ele continua nos amando, mesmo assim Ele continua pronto para resgatar a sua vida e o seu coração, mesmo assim Ele continua pronto a fazer aquilo que nem eu nem você faríamos. Então, o apóstolo Paulo ele vai afirmar o seguinte: olha, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você é fraco, eu sou fraco também, nós somos fracos. Não, pastor, o senhor não sabe da minha vida metade. Se eu não fosse forte, nem aqui eu estaria. É verdade? Eu vou dizer para você uma coisa: você só está aqui não é porque você é forte, não. Você está aqui porque Deus te ama. É por isso que você está aqui. O senhor não sabe o que eu já passei. Eu nunca orei a Deus. Você nunca orou, nunca ajoelhou, nunca suplicou, mas Deus te ama e Ele preservou a sua vida para que hoje você pudesse estar aqui. Eu venci. Não, nós não vencemos nada, queridos. É o Senhor que vence as nossas batalhas. Por isso nós não podemos bater no peito e dizer: não, eu sei, eu sou, eu faço, eu aconteço. Desculpem a expressão, eu sou o cara. Não somos. Você não vai ganhar o título de mãe do ano, de pai do ano, e ainda que ganhe esse título, você continuará sendo pecador, falho. É por isso que nós somos dependentes da graça de Jesus. É por isso que nós somos dependentes do amor de Deus, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós. Quantas vezes você não foi convidado para entregar o seu coração a Jesus e você disse não? Quantas vezes você não foi chamado para um compromisso, para você deixar a sua vida sem Deus, para viver agora uma vida com Deus? Mas aí você vai dizer para mim: pastor, mas todos os dias eu faço a minha reza. Olha, Deus sabe como eu sou uma pessoa, que eu sou devoto, que eu sou uma pessoa que busca a Deus. Sim, Ele sabe. Ele sabe muito mais do que eu, porque você fala com Ele. Mas o Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer o seu coração. O Senhor não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. O Senhor não quer a sua religiosidade, Ele quer o seu coração. O Senhor não quer as suas boas obras, Ele quer o seu coração para transformar você. Então, se você já é uma pessoa que tem ações boas, Ele quer fazer de você ainda mais. Não porque agora você estará fazendo para alcançar alguma graça, para ser bem visto, mas porque você já alcançou a graça da salvação. Diz o apóstolo Paulo que dificilmente alguém morreria por um injusto. Mas ele completa: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Tem alguma coisa que você possa fazer para que Deus possa amar você mais? Não, não tem. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais. Ele já nos amou e Ele nos ama. Há alguma coisa que você possa fazer, por pior que seja, que Deus vai amar você menos? Não, Ele vai continuar te amando, porque Ele é um Deus de amor. Ele vai continuar te amando. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Olha que nós estamos vendo as consequências dessa sociedade sem Deus. Olha como nós estamos vendo as consequências da sociedade que rege os seus próprios caminhos. Olha que nós estamos vivendo de uma sociedade que vive à margem das coisas do Senhor. Seremos por Ele salvos da ira, se o sangue dele for derramado em nossos corações. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Jesus voltará, queridos, amém? Você crê nisso? Eu não sei quando vai ser, mas Ele vai voltar. Eu não sei se é hoje ou amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, mas Ele vai voltar, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Eu estava falando com a Rita essa semana, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, você vê profecias ditas há milhares de anos atrás, e a palavra de Deus vai nos mostrando o cumprimento desta palavra profética. E quando nós lemos a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 23, 24, nós vemos o anúncio da volta de Jesus, e Ele está voltando. A não ser que você não queira ver, mas Ele está voltando, Ele está às portas. Nós vamos continuar longe do Senhor. Versículo 11. E nós estamos terminando. Mas não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sem Cristo, estamos perdidos. Com Cristo, estamos salvos. Sem Cristo, podemos ser ricos de dinheiro e miseráveis, porque não está no nosso coração. Com Cristo, podemos estar enfermos, mas estamos sadios espiritualmente. Sem Cristo, podemos ter muita saúde, mas estamos doentes, porque a maior enfermidade é o pecado, que nos mata e nos corrói e nos leva para o inferno. Com Cristo, temos esperança. Em Cristo, que pode todas as coisas. Sem Cristo, temos esperança nas pessoas, nos homens, no dinheiro, nos políticos, nas coisas. Com Cristo somos reconciliados e justificados. Sem Cristo somos os piores de todos os homens. Mas o amor de Cristo envolve renúncia. Cristo, diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, Ele renunciou a si mesmo, deixou o seu lar na glória e veio ao mundo como homem para morrer na cruz em nosso lugar. O amor envolve isso, renúncia, deixar o meu eu para receber a Cristo. E quando recebemos a Cristo, a nossa vida é transformada e nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele nos cobre dos pecados e nos garante a certeza da vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas aguardam o seguinte: um dia eu vou morrer, ou Jesus vai voltar, e nós vamos lá para o tribunal de Deus. E lá, diante do tribunal de Deus, Ele vai me julgar se eu mereço ou não entrar no céu. Mas Jesus Cristo diz assim: quem crê não será julgado, mas quem não creu já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Porque quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus,
aqueles pelos quais foram derramados o amor de Deus pelo sangue de Cristo, abriram o seu coração e o receberam como Salvador. Diante do Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor riscou a cédula que era contra nós. E nós ouviremos do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Mas para aqueles que não experimentaram o derramar do sangue de Jesus, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Que nesta noite você possa entender isso de forma clara pelo Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus é Cristo. Ele quer cuidar de você hoje, aqui, e garantir para você a vida eterna para sempre. Feche seus olhos e vamos orar. Eu e você somos pecadores. A maioria dos queridos que estão aqui já entregaram o seu coração para Jesus. Mas talvez você ainda não fez isso. Entregar o coração para Jesus significa convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Reconhecer que você tem pecados. E que se Jesus não entrar no seu coração, você não pode se salvar. Você que está aqui hoje à noite, gostaria de fazer isso agora. Então eu quero orar com você. Feche seus olhos. Fale para o Senhor. Ele conhece a sua vida desde quando você nasceu. Mas Ele quer que você diga para Ele: eu preciso do Senhor. Ele quer que você diga: Senhor Deus, obrigado por nascer neste mundo. Obrigado porque um dia o Senhor me deu o privilégio de chegar nesse mundo. Obrigado porque eu cresci. Obrigado porque eu enfrentei as lutas e o Senhor me deu vitória. Obrigado porque o Senhor me livrou da morte tantas vezes. Obrigado porque tantas vezes o Senhor me curou de enfermidades. Obrigado porque o Senhor me guardou de tantas coisas. Mas eu continuo sendo uma pessoa pecadora. Eu continuo vivendo no meu mundo, fazendo o que eu acho certo. Mas hoje à noite eu entendi que o que eu acho certo não basta. Basta se eu entregar o meu coração ao Senhor. Basta se eu dar a minha vida ao Senhor. Basta se o teu sangue for derramado no meu coração. Deus, eu descobri hoje à noite pela tua palavra que realmente eu não sou uma pessoa boa que merece a salvação. Foi por isso que o Senhor morreu na cruz por mim. Foi por isso que o seu sangue foi derramado na cruz. Então, hoje à noite, eu quero receber o Senhor como meu Salvador. A minha gratidão pelo teu amor por mim. Eu quero receber o teu convite agora, Senhor, para perdoar os meus pecados, aqueles que somente eu e o Senhor sabem, aqueles pecados tão profundos, tão ocultos, os pecados que me levam à perdição, que perturbam a minha mente, os pecados que me aprisionam, os vícios. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, toma o meu coração. Eu recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor, o meu Salvador. Eu renuncio agora a minha vida sem Deus, porque agora eu me entrego ao Senhor. Eu suplico que o teu sangue que foi derramado na cruz me perdoe os pecados e faça de mim uma nova pessoa. Eu nasci para a honra e glória do teu nome, e eu quero glorificar ao Senhor por todos os dias da minha vida. Eu me rendo ao Senhor agora. Eu me rendo à tua palavra. Eu renuncio às hostes infernais da maldade. Eu renuncio a tudo aquilo que Satanás tem falado no meu coração, porque eu declaro Jesus Senhor da minha vida. Eu declaro Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Receba-me, eu clamo a ti, Jesus, em teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor e depois eu vou orar mais uma vez. Graças a
seus olhos. Você quer entregar seu coração para Jesus hoje? E a pergunta é: o que impede você de entregar o seu coração para Jesus? Sabe qual é a resposta? Isso que te impede de entregar o coração a Jesus são as cadeias que precisam ser quebradas pelo poder de Deus. Talvez você diga: eu não posso entregar meu coração a Jesus. E você vai colocar alguns motivos. Meu querido, minha querida, disso depende a sua salvação. A bênção de Deus é eterna na sua vida, mas as cadeias têm que ser quebradas. Mas elas devem ser quebradas pelo poder de Jesus, se você disser amém. Então diga: Senhor Jesus, quebra as cadeias agora, porque eu clamo ao Senhor, eu renuncio a mim mesmo para receber o Senhor. Ó Pai poderoso, toma cada coração aqui, cada um dos nossos queridos, os queridos que estão conosco hoje, ó Deus. Toma a vida de cada um, Senhor. Cada um aqui clama agora, Deus, por um problema, por uma situação. Ó Deus, atende cada um segundo a tua boa vontade, segundo o teu amor. Mas se alguém aqui nesta noite ou acompanhando a gente pela internet, que agora abre o seu coração para o Senhor. Ó Deus, toma esta vida, toma este coração. Ó Deus poderoso, Senhor, a tua palavra garante que quando nós recebemos o Senhor, do nosso interior fluirão rios de água viva, que é Jesus. Ó Pai, que esta vida agora experimente a graça do teu amor. Experimente, ó Deus, a purificação e a lavagem, ó Deus, do seu coração pelo sangue de Jesus. Ó Pai poderoso, nós clamamos a Ti, porque não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não há outra maneira de chegarmos ao céu senão por Jesus. Então, ó Deus, declaramos Cristo, declaramos Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma. Assim, meu Pai, nós oramos, entregando tudo ao Senhor e clamando para que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e eterna consolação, o Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre todo o seu povo espalhado e sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Se você hoje recebeu a Cristo como seu Salvador, fala comigo antes de ir embora. Eu quero orar com você. Deus abençoe. Abençoe quem está mais próximo a você. E não vai embora sem antes tomar